Olá, este é o podcast Papo de Fono. Este episódio foi organizado pela Comissão de Ensino do Crefono 2. Para este tema, conversaremos com as conselheiras doutora Daniela Gil e doutora Marinês Gonçalves. Nosso tema de hoje é um bate-papo sobre especialização e residência. Com a palavra, a nossa conselheira Daniela Gil. Olá, pessoal, eu sou a Daniela e eu vim aqui, então, para comentar com vocês sobre alguns aspectos da modalidade de pós-graduação que é denominada especialização. Então, a pós-graduação é um nível de estudos realizado após a conclusão de uma faculdade. E ela é ofertada no Brasil em formatos diferentes, e a especialização é um desses formatos. O curso de especialização é denominado uma pós-graduação lato sensu. E essa especialização, ela abrange todas as áreas do conhecimento humano e tem como objetivo o aprofundamento em determinada área de atuação. Portanto, a primeira decisão a ser tomada por quem deseja cursar uma pós-graduação no nível do lato sensu especialização é sobre a área em que a pessoa deseja colocar uma lente de aumento nesse conhecimento. Para se qualificar para qualquer programa de pós-graduação, é necessário ter um diploma de conclusão de curso de ensino superior. É importante lembrar que, para começar alguns programas de pós-graduação, é pré-requisito que o aluno seja graduado em áreas específicas, como no caso da fonoaudiologia. Então, para que a gente possa cursar, uma especialização, seja em qualquer área da fonoaudiologia, é necessário ser bacharel em fonoaudiologia. De modo geral, as pós-graduações de especialização, elas duram entre 1 e 2 anos. E esse tempo de duração, ele é equivalente a, no mínimo, 360 horas de ensino, que é estipulado pelo nosso Ministério da Educação, pelo MEC. Ao final do curso, o aluno recebe o título de especialista nessa área que ele escolheu. Na área da fonoaudiologia, existem inúmeros cursos de especialização ofertados tanto no modo presencial como no modo à distância. E esses cursos são oferecidos tanto por instituições públicas como privadas. Nesse sentido, a instituição que promove o curso é que vai definir a forma de ingresso, seja por um meio de processo seletivo ou simplesmente a realização da matrícula. Além disso, a instituição vai definir se o curso será pago ou não, e bem como a distribuição dessas 360 horas de carga horária dentre as atividades previstas naquele programa. Então, quando a gente pensa em escolher um curso de especialização, alguns aspectos importantes devem ser considerados, tais como verificar se a instituição que oferece esse curso tem tradição na área em que você deseja se especializar, a qualificação do corpo docente, a carga horária, seja ela teórica ou prática, e a necessidade de apresentação de um trabalho de conclusão de curso, um TCC, e como o curso se encaixa, especialmente, como o curso se encaixa no seu planejamento de carreira. Sendo assim, o profissional pode sentir a necessidade de realizar mais de uma especialização para estar em consonância com a sua atuação clínica. Então, não é limitado, Você pode fazer mais de uma especialização em diferentes áreas, à medida que a sua prática clínica te apresentar esse desafio, Por fim, alguns concursos públicos atribuem pontos para candidatos que tenham o título de especialização. E o título, ele também pode implicar numa maior remuneração no plano de carreira em que você estiver inserido. Então, é muito importante verificar todos esses aspectos e ao decidir se vai cursar a especialização ou não. E agora eu passo, então, a palavra para a nossa conselheira, a Marinês, que vai falar sobre a residência. Muito obrigada, Daniela Gil, obrigada, Silvana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou complementar um pouquinho algumas coisas do que a Dani falou, fazendo um contraponto um pouco com relação à especialização, Então, com relação à residência, para nós, na fonoaudiologia, a residência tem vindo mais ou menos de 2010 para cá, e ela tem sido bastante difundida, principalmente a fonoaudiologia inserida hoje nas residências multiprofissionais,
Então, a residência, ela prima pelo treinamento em serviço também. Então, é como se você tivesse 80% aproximadamente de prática e 20% aproximadamente de teoria, né? Um pouquinho diferente da especialização, por exemplo, na especialização você pode ter uma especialização em fonoaudiologia, você também pode ter uma residência em fonoaudiologia ou em audiologia, por exemplo, né? Mas quando você tem uma residência multiprofissional, para que essa residência multiprofissional aconteça, você precisa ter pelo menos 3 profissões da saúde, né? Por exemplo, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição e psicologia, fonopsicologia, nutrição, terapia ocupacional, e farmácia, enfim, né? A gente pode ter diferentes combinações. Então, o curso de residência, né? Ele também é um curso lato sensu, né? Mas ele é um curso de 2 anos, tem o R1 e o R2, e são mais de 5.000 horas, né? Então, são 60 horas semanais. Então, é a residência nos moldes também do que é a residência médica, nessa parte organizacional, né? Falando também. Então, você, por exemplo, você está fazendo uma residência, são 60 horas por semana. Então, para a fonoaudiologia, na residência, você não pode ter um outro vínculo empregatício, né? Porque na residência você vai receber, se você fizer, claro. Eu estou falando aqui residências mais, as residências que são, que vêm, né, do MEC, do Ministério da Saúde também, né? Então, normalmente o residente, ele recebe uma bolsa para ele ficar, para ele poder fazer as 60 horas por semana, tá? Então, não é um salário, né? É uma bolsa, então são 24 meses, né, 2 anos, de bolsa para que ele consiga se manter para fazer a residência. Então, assim, diferente da especialização, na especialização, você pode ter especialização que seja 40 horas, 20 horas por semana, 2 dias por semana, depende, né? A especialização você tem uma flexibilidade maior nesse sentido em relação à residência, né? A residência é mais fechado nesse sentido também, né? Então, assim, você também pode fazer uma residência e depois fazer uma especialização, ou 2, vai depender de como a sua carreira evoluir, né? Como a sua carreira for caminhando durante a vida. Você pode não fazer residência, fazer só especialização, você pode não fazer especialização, fazer só residência, né? Então, a residência, principalmente as residências multi, que tem mais do que a profissão da fonoaudiologia, né? Pelo menos 3, você tem que ter uma área, né? Um programa em alguma área específica da saúde. Então, pode ser UTI, pode ser urgência e emergência, pode ser oncologia, pode ser saúde mental, enfim, audiologia, pode ser várias áreas, né? A audiologia já é mais específico, né? Que você pode abarcar e participar dessa residência também, né? Além disso, você tem essa questão, né, de você poder fazer numa instituição pública ou privada, né? Você precisa ver aonde são ofertados os cursos de residência. Geralmente, você tem a universidade, a instituição de ensino faz esse processo seletivo, né? E aí o aluno recebe diretamente via ministério também. Então, assim como a especialização, todas têm vantagens e todas têm desvantagens, né? Você precisa ser formado, você precisa ser bacharel em fonoaudiologia para você poder prestar, né? Para você fazer a residência. Também é um treinamento em serviço, também é um lato sensu, né? E só que na residência uma das características é essa questão prática do treinamento, né? A especialização, dependendo do lugar onde você for fazer a especialização, a instituição, você pode ter prático, você pode ter só teórico, né? Então, você vai ver o que você está buscando e em que momento da vida você está buscando aquela determinada especialização, né? A residência não, a residência você já tem que ter uma dedicação nesses 2 anos totalmente de ensino, né? Esses 2 anos dedicados exclusivamente a um programa de residência, tá?
Mas eu acho que isso depende muito da intenção que você tem quando você se forma, né? Então, como a Dani disse, por exemplo, se a sua intenção é trabalhar especificamente com audiologia, eu só quero ver audiologia na minha frente, eu não quero ver outras coisas, eu quero focar só na audiologia, por exemplo. Eu quero focar só na disfagia, ou na área da Silvana, né, mais motricidade orofacial. Eu só quero ver essa área, ou voz, que seja, né? Então, seria mais interessante que você fizesse uma especialização, né? Então, se você, por exemplo, trabalha, que pretende trabalhar consultório também, você precisa estar num tipo de curso que você possa fazer isso, né? Que te permita trabalhar, ganhar o seu dinheiro também, né? Na residência, nesse momento, enquanto você estiver na residência, você não consegue. Então, depende muito. Na residência multi, você tem uma série de outras aulas, né? A gente, às vezes, roda em grupos, né? De profissões maiores ou menores. Então, você tem um enfoque um pouquinho mais amplo, mais multiprofissional. Então, acho que vai depender muito da sua intenção, né? Você escolher o caminho, se você vai mais para uma residência multi ou se vai, naquele momento, por uma especialização. Ambas são excelentes oportunidades para você se aprofundar nas áreas ou na área que você escolheu para você seguir a sua vida profissional, tá? Então, este foi o nosso Papo de Fono de hoje. Esperamos que essas informações tenham ajudado a esclarecer as dúvidas. Até mais, até a próxima. Obrigada. Tchau, gente.